Olá, concurseiros! Voltamos aqui com o nosso segundo vídeo do que realmente cai na prova do IBGE. O primeiro vídeo foi sobre matemática. Lá eu peguei quais são os pontos que mais caem e os pontos que não caem em matemática. Nesse vídeo aqui será de português, ou seja, peguei as últimas provas no IBGE, fui lá no site do Que Concurso, fiz um filtro lá e olhei qual que é a disciplina que mais cai em português, qual que é a parte de português que mais cai no IBGE. Vamos começar aqui falando sobre a interpretação de texto. Interpretação de texto, foram 150 questões apenas de interpretação de texto. Veja aí, ó, tanto de questões apenas de interpretação de texto. É muito mais que o segundo colocado. O segundo colocado aqui é a crase, com 97 questões. Tá vendo? Interpretação de texto. Eu não fiz o vídeo ainda, que é muito difícil fazer um vídeo de interpretação de texto, porque os textos são enormes, né? Mas eu vou fazer o vídeo que colocarei aqui para vocês, porque é o que mais cai mesmo, é a interpretação de texto. A segunda que mais cai é crase. Crase já tem no canal, já coloquei o primeiro vídeo, farei o segundo vídeo com mais questão de crase, porque a segunda matéria que mais cai disparado. Você vê que as outras matérias não caem com essas duas, não. Crase, interpretação de texto, você resolve em mais a metade da prova. Ou seja, metade das questões lá de português deve ser interpretação de texto. Só que não é aquele texto enorme, não. Lembre a prova de ensino fundamental. O texto que eu vou te dar é um texto pequeno, um ou dois, talvez até 3 textos pequenininho, ou vai te dar um cartoon, uma historinha em quadrinho, alguma coisa assim, perguntar sobre ele. Isso é interpretação de texto para nível fundamental. Crase, se você assistir aqui, eu acho que a primeira ou segunda aula de português nossa aqui, fala tudo sobre crase. São poucas questões, mas dá para você entender exatamente, não errar nenhuma questão da Sebrasp. Ou seja, é muito fácil o crase. A terceira matéria que mais cai aqui é o encontro vocábulo, ó, ditongo, tritongo e hiato. Muita gente fala assim, não tem isso no edital. Eu sei, tem gente que falou lá quando eu fiz um vídeo aqui de acentuação. Não tem acentuação no edital, mas tem ortografia oficial. A acentuação faz parte da ortografia oficial. Ditongo, tritongo e hiato também faz parte da ortografia oficial. Então não fique atento exatamente o que está escrito no edital. Tem muita coisa lá dentro que eles não escreveram, porque eles colocam um título que abrange muita coisa. Tem muita coisa embutida lá que você não está vendo. Olha só. Tem que saber que é ditongo, hiato e tritongo. Principalmente quando você fazer questões de acentuação, que também não está escrito no edital, mas está embutido lá, não é? Então tem que saber isso aqui. E temos um vídeo aqui de acentuação também. Concordância verbal, concordância nominal. Eu acho que foi o primeiro vídeo de português, foi essa matéria. Também já ensinei lá como acertar todas as questões de concordância verbal. Por quê? Isso aqui é uma matéria que cai bastante, olha lá, 65, quase empatou com ditongo e tritongo, olha lá. Ficou bem abaixo da crase? Sim, mas concordância verbal cai e vai ter na sua prova mesmo umas 2 questões disso. Então você tem que saber concordância verbal, porque o verbo tem que concordar com o seu sujeito. Mas como que a gente encontra esse sujeito? É isso na nossa primeira aula lá. Eu ensino você como encontrar o verbo, como encontrar o sujeito, como fazer a concordância entre os dois e também outra coisa aqui, você tem que ver, a pontuação também ligada na questão de concordância. Por quê? Porque geralmente eles fazem lá uma frase concordando, mas coloca uma vírgula entre o sujeito e o verbo. Às vezes o verbo está concordando sim com o seu sujeito, porém tem que a vírgula lá que atrapalha. A vírgula nunca pode lá separar o sujeito do verbo. A gente já viu isso aqui. Veja nossa aula aqui sobre pontuação. E já notou naquela, quem assistiu a aula de pontuação pode ter notado que a maioria das questões foram sobre vírgula. Vírgula, porque olha só nesse gráfico aqui, olha lá. Depois, pontuação, dentro de pontuação, essa parte que eu fui obrigado a colocar, porque eu ia colocar só a pontuação, mas a vírgula das 62 questões de pontuação, 38 era vírgula, ou seja, mais a metade das questões é sobre vírgula. Ele não vai te perguntar sobre reticências, se cair lá, vai ser uma questão de 2 pontos, não, ele vai concentrar CESP, adora concentrar em vírgula, não só a CESP, por quê? Esse concurso que eu peguei aqui foi Ciências Gran Rio, foi vários outros, Banca IBAD, que fizeram a prova da Sebrasp, e todas elas colocaram vírgula. E também vírgula é uma queridinha da CESP. Qualquer concurso, quem está acostumado a fazer prova da CESP, sabe que crase e vírgula vai ter na prova. Não tem jeito de escapar disso, tá? Então, dentro de pontuação, fixa bem na vírgula. Depois da vírgula aqui, ortografia. Lá onde está a nossa ortografia oficial. O que vai pedir? Ortografia. Ortografia para o ensino fundamental. Vai te pedir se a palavra está escrita corretamente.
Sim, vai te dar umas palavras lá e uma delas vai estar escrito errado. Ou a maioria vai estar escrito errado e uma delas vai estar escrito certo. Ou então vai estar lá, às vezes todas as palavras estão escritas certo, mas uma está faltando um acento. É ortografia também, gente. Acentuação gráfica, você tem que saber. Ou vou te perguntar lá dentro da acentuação também, qual dessas palavras tem a mesma regra de acentuação da de cima. Veja um vídeo de acentuação que a maioria das questões foi sobre isso. Tá, gente? Foi sobre isso. Qual que é a regra, qual das alternativas abaixo que a palavra está com a mesma regra de acentuação da palavra acima. É isso que a banca CESP gosta de cobrar e o IBGE também. Então a gente está vendo aqui o que você deve focar mais agora na reta final. Sim, eu tenho que saber o edital todo? Tenho que saber todo o edital do IBGE. Porém, se o tempo estiver curto, você trabalha o dia inteiro, por algum motivo você não conseguir terminar o português todo, primeiro faça essas matérias que caíram mais. O que sobrar tempo você vai fazendo, na próxima caiu mais, a próxima caiu mais. Por quê? Porque chega no final você não viu tudo, você não viu aquela parte que caiu menos, que talvez nem vai estar na sua prova. Isso que é estratégia. E é assim que a gente passa o concurso. A gente começa aquela que caiu mais e vai diminuindo lá. Primeiro você começa a interpretação de texto, vai para a crase, vai em conta vocábulo, depois você vai concordância. Na hora que você acabar tudo concordância, aí você vai para pontuação. Por quê? Você viu isso aqui, só até pontuação. Eu tenho certeza que se tivesse visto só até a pontuação, tem chance de acertar até 70% da prova, 80% da prova, sem ter visto o resto. Olha o tanto de questão que caiu só sobre isso. E capaz, e se você tiver sorte ainda, talvez nem caia o resto, vai cair só isso, tá? Então, essas primeiras questões que eu falei aqui, você tem que tomar muito cuidado. Essa tem que saber sim, tem que saber de cor para chegar na hora da prova. Depois de pontuação e vírgula, temos aqui ortografia, que eu já falei. Significado de palavra, expressão, ou seja, sinônimo e antônimo. A CESP gosta de cobrar isso. E como que ela cobra isso? Ela vai pegar um trecho, uma frase lá do texto, qualquer frase. Você não precisa voltar no texto para ler de novo, não, gente. A frase já está lá na pergunta. Porque a gente vai ficar lendo, toda hora que chega uma questão que tem a ver com texto, é ler o texto de novo, você perde tempo. Não. A maioria das questões, quando eu fazer o vídeo de interpretação de texto, você vai notar que a maioria das questões de interpretação de texto, você não precisa voltar no texto, tá tudo na pergunta. Você vai ler a pergunta e vai ter uma palavra lá, fala assim, essa palavra destacada dessa frase pode ser substituída por quê? Ok, tá querendo saber um sinônimo dessa palavra. Tá? Ou então, qual dessas palavras abaixo não pode colocar no lugar da palavra destacada? O que ela fez? Ela deve, por exemplo, são 4 alternativas, ela colocou 3 lá que são sinônimos, 3 sinônimos da palavra acima e um que não é. Pode acontecer isso também. Ou ela pode pedir também qual que é uma palavra que tem um significado contrário da palavra destacada, é o antônimo. Então, sinônimo e antônimo são simples e fáceis, você tem que saber do dia a dia. Não adianta você pegar o dicionário e tentar decorar os sinônimos de todas as palavras. Isso não tem jeito. O que você pode fazer para saber isso aqui? Saber quais são as palavras sinônimo e antônimo que a CESP mais cobra. Vou fazer um vídeo só sobre isso, é um bom tema, não tinha pensado nisso ainda não. Vou pegar lá, vou filtrar lá. E colocar assim, só questões de sinônimo e antônimo da CESP. Porque quem sabe ela continua repetindo. Vamos ver se ela repete as mesmas palavras ou não. Porque o que as bancas gostam de fazer? Quando uma questão, a maioria erra, faz um concurso, a maioria erra, no próximo concurso você repete a mesma questão. Se a maioria acertar, não repete. É assim que as bancas vão fazer nas novas provas. As questões que mais erram, as que mais vão ser repetidas. As questões mais fáceis, todo mundo acerta, ela esquece essas questões. É assim que as bancas vão se evoluindo, tá? Temos aqui também, depois, a acentuação. Ou seja, acentuação, você tem que saber paroxítona, proparoxítona, oxítonas e hiatos. Porém, quem assistiu o nosso vídeo aqui de acentuação, aprendeu um macete super simples lá, de você não precisa saber o que é uma proparoxítona, nem paroxítona, nem nada disso. Tem um macete lá, porque isso aqui vai cair na acentuação, né? Como acertar lá a seção de acentuação, sem saber regra de acentuação. No vídeo ensinei com a regra, ensinei sem ela, então assista. Desse é o segundo, o primeiro vídeo eu acho que foi concordância, o segundo deve ser acentuação, não sei, uma coisa assim. Assista. Lembrando, aqui embaixo tem a playlist de cada matéria. Eu fiz uma playlist separado, coloquei aqui, curso completo de matemática, então tem todas as aulas de matemática nessa playlist, todas de ética, todas de administração, porque aqui não tem só para recenseador não, aqui no canal tem para a CSACM, então lá vai cair raciocínio lógico. Eu deixei uma playlist aqui embaixo também, raciocínio lógico. Administração pública tem aqui também. Então,
Todo o curso está aqui embaixo, basta vocês verem, tá? E ajuda o canal a crescer. Você gosta desse tipo de dica que eu tô dando aqui? Divulga o canal, gente. No mesmo jeito que eu tô te dando aqui o curso de graça, você também pode mandar isso aqui no WhatsApp do seu amigo. Você tem certeza que nossa cidade tem várias vagas? Mande para um amigo para fazer o concurso. Mande num grupo no Facebook. Ou seja, ajude o canal a crescer, a divulgar esse canal. E outra maneira que você pode ajudar o canal também é dando um like aqui, fazendo um comentário. Pode comentar qualquer coisa aí. Qualquer comentário que você der aí já vai estar ajudando. Por quê? O YouTube olha os vídeos, se tem muito comentário, ele continua divulgando o vídeo. Se o vídeo não tem interação com as pessoas, não tem like nem comentário, ele não divulga o vídeo, tá? Então ajude a gente aí comentando qualquer coisa que você quiser aí embaixo, tá? E se tiver dúvida também pode deixar no comentário. A gente parou aqui, acentuação. Conjunções. Conjunções teve 32 questões. É muita coisa? É. Comparado com crase? Não. É 1/3 das questões da crase também. A crase cai 3 vezes mais do que conjunção. Mas é bom você dar uma olhadinha nela assim, ó. 32 questões é muita coisa. Então, ou seja, se cair no seu concurso, vai cair pelo menos uma questão, tem certeza que vai ter lá de conjunções. E conjunções depende mais de causa e consequência. Se você for estudar isso, procure, escreva lá no Google. Mas não é você estudar isso aqui. Pega esses itens aqui, escreva no Google lá. Crase. Vai achar dezenas de blogs, sites que você fazer crase, com exemplos já prontos, lá exercícios já comentados. Mesmo que não seja concurso, serve para você esclarecer um pouco mais sobre isso aqui. Pontuação, você vai encontrar muita coisa. Então, se escreve lá, conjunção, causa e consequência. Tenta encontrar algo sobre isso no Google. É uma maneira de você não ficar preso só na nossa apostila, ou outra apostila que você tiver, ou só na minha videoaula. Quem realmente quer aprofundar mais, sair muito bem nessa prova, o Google vai ser de uma excelente ajuda, o YouTube tem uma excelente ajuda, tudo vai ajudar a gente a crescer aqui. Depois de causa e consequência, aqui temos aqui os adjetivos. Você tá vendo aqui que adjetivos aqui... Não, eu falei errado, né? Acentuação foi 32 questões. Conjunções caiu só 12. Muito pouco, né? É muito pouco. Porque eu falei, estuda primeiro o que mais cai. Conjunções caiu só 12. Veja lá, entre 150 questões de interpretação de texto. Você tem que dar preferência em quê? Estudar interpretação de texto, estudar crase. Veja lá que crase caiu 9 vezes mais do que conjunções. Viu por que a gente tem que fazer esse estudo? Eu não coloquei todo o português aqui não. Por quê? Colocando só o que caiu mais. Tá vendo? Se conjunção caiu 12, se adjetivos caiu 10, o resto então caiu o quê? 1, 2, 5, 6? Então nem prestei atenção nelas, tá? Então presta atenção no que tá caindo. Então estuda primeiro isso que eu tô colocando aqui, tá? O resto... Você vai usar técnica de chute. Vou ensinar você a chutar aqui na CESP. Chutar, gente? Tem gente que critica que eu ensino isso, mas eu estou ensinando isso em várias bancas e está dando certo. Pergunta o pessoal da Quadrix se fez a prova domingo passado. Pode ver lá o último vídeo que a gente pôs na Quadrix. Tanta gente falou que usou a técnica do chute nos comentários. Eles usaram e deu certo, ganhou ponto extra. Ou seja, são táticas de estudo. Táticas de guerra. Por quê? Não adianta você chegar na prova apenas sabendo a matéria. Você tem que saber muita matéria, sim, mas tem que saber olhar a sua emoção, para você não chegar lá muito ansioso. Você tem que tomar um bom café da manhã. Tem que ter dormido antes do concurso. E tem que ter uma tática lá para acertar aquelas questões que você não sabe. Você não é obrigado a saber tudo. Tudo. Nem o professor sabe. Tem certeza, se a gente encontrou com um professor lá, por exemplo, na escola de matemática, teve alguma questão que agarrou lá e foi o que ia trazer na próxima aula para você. Ou seja, teu professor garra em alguma coisa. Então, ou seja, se você agarrar na nossa prova, fica com dúvida em duas alternativas, eu vou ensinar você a ganhar pontos sobre isso. Então, o que eu tenho que falar para vocês aqui? Português, vai estudar isso. Quem não viu de matemática, assista o nosso de matemática. E eu estou colocando dicas aqui toda semana. Tem uma playlist lá no início do canal escrito lá, dicas para o concurso de IBGE. Colocando dica toda semana. Quase todo dia tem uma dica nova, então você não pode perder nenhum dos vídeos. E para isso tem que estar inscrito. Se não tiver inscrito, vai perder. E quem está querendo um material ainda completo, com mapas mentais e tudo mais, tá aqui, aqui, eu não sei não onde. Tem aqui nossa apostila, tem lá várias, ou seja, de português tem mais de 40 lá mapas mentais só de português, para ajudar vocês lá, em tudo isso aqui. A apostila para recenseador mas tem 50 mapas mentais lá só para a ACM e a CS, que é a parte de administração. Eu acrescentei lá, eu não tenho apostila para a ACM e a CS, essa parte de administração ainda. Então, e eu sei que vocês estão pegando em grupos, então por isso eu nem estou preocupado com isso. Mas se você quer mapas mentais sobre isso,
tem lá na nossa apostila também, vai vir tudo graça. E quem comprar a apostila também vai ganhar mais outras 3 apostilas. Mas lembrando, a minha apostila é digital, gente, não é impressa. Tem gente reclamando lá depois da compra, falando assim, achei que a apostila é impressa, querendo dinheiro de volta, não sei o quê. Eu devolvo, gente, não precisa brigar. O problema é o seguinte, lá no site está escrito apostila digital, lá no site está escrito PDF, e a pessoa não lê. Vocês não estão lendo edital, não estão lendo nem a página de compra de apostila, aí chega lá da prova, não vai ler a prova também, depois quer reclamar que não passou, tá? Muito cuidado com isso. Então, te esperando agora até o próximo concurso. Eu espero que essa dica aqui te ajude.